Secretário, falando do deficiente auditivo, que eu tenho mais experiência, inclusive até experiência pessoal, né? Não é só você, eu também desde criança sou surdo desse ouvido esquerdo. A minha mãe conta que eu tive uma dor de ouvido. Nós morávamos lá no interior, no mato, podemos assim dizer. Meu pai era ferroviário e, como não tive tratamento, eu só descobri que não escutava porque quando meu pai colocava o telefone nesse ouvido aqui, eu mudava para o outro. Daí eu achava que era normal a pessoa só escutar do ouvido direito. Então somos semelhantes aí nesse aspecto, Cascais. E nessa experiência, né, eu acho que muita coisa a gente aprende, né? É o caso da surdez. A pessoa deficiente auditiva, ela tem o potencial grande, como qualquer outra, né? Mas essa dificuldade de comunicação muitas vezes é entendida como antipatia ou sei lá. Eu já notei inúmeras vezes em ambientes que eu tenho frequentado reações até negativas porque você não entendeu, não acompanhou o que a outra pessoa estava falando, né? E no entanto a gente sabe que pode fazer muito, né, secretário? Isso. A indústria precisa ver isso também, né? Exatamente. Aliás, outro dia, Cascais, eu estava conversando com o senhor Gusso, que é dono da Risotolândia, que é uma das empresas que vão participar conosco desta feira do emprego, deste fórum do emprego e da empregabilidade da pessoa com deficiência, e ele me falou da dificuldade que ele tem de encontrar certas pessoas que possam trabalhar na sua indústria, uma das grandes empresas aqui da região de Curitiba. E então ele me falou que tem para algumas tarefas as pessoas com deficiência, determinada deficiência, são mais eficientes do que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então a gente tem que abandonar os preconceitos que existem em relação às pessoas com deficiência. Aqui em Curitiba, inclusive, já houve uma fábrica, a Plastipar, se não me engano, né? Eu sei porque o Plínio Castro, né? Ele era um dos diretores, ele sempre dizia que ele chegara até a ser motivo de reportagem nacional, porque eles têm mais de 200 pessoas deficientes, parece, trabalhando na fábrica, né? E que os resultados eram os melhores possíveis, né? Aliás, o mínimo é aquele estabelecido na legislação, que varia de 2% a 5%. Mas isso não significa que uma empresa possa ter a grande maioria dos seus funcionários que tem um tipo ou outro de deficiência, né? Esse é o mínimo que a legislação garante. E esse mínimo, professor Cascais, como eu disse, só em Curitiba já gera 12.300 vagas não preenchidas. Mas aí é como eu lhe disse, né, secretário? Quem é do departamento pessoal, quem contrata, tem que também ser preparado para contratar, né? Porque senão essas vagas vão continuar abertas. Exatamente. E as empresas sofrendo fiscalização do Ministério do Trabalho. Porque querer entrevistar uma pessoa deficiente auditiva, ou visual, ou física, da mesma maneira, ou avaliar da mesma maneira que o indivíduo que não tem esses problemas, a gravata, o terno, a roupa, ou sei lá o quê, isso são critérios que a gente sabe que às vezes acontecem, acaba criando essa barreira, né? Quer dizer, a pessoa nessas condições, quer dizer, quando ela tem alguma restrição sensorial, motora ou mental, ela tem que ser vista com uma técnica própria, não um padrão comum de entrevista, né? Exatamente, eu concordo plenamente com a sua observação. E é assim que nós pensamos. Porque não tem sentido ter tantas vagas abertas, né? Exatamente. Com tantas pessoas procurando emprego, as empresas... Sabe, Cascais, uma coisa que me deixou até assim um pouco preocupado, tem empresas que, em algumas circunstâncias, estão fazendo consórcio de pessoas com deficiência. Elas estão contratando por 1 ou 2 horas por dia
para que aquele mesmo deficiente trabalhe em 2, 3 empresas, para que elas possam cumprir a legislação. Ou seja, o Ministério Público tem que agir, hein? No trabalho, porque a lei não especifica quantas horas, entende? E às vezes as empresas, para não sofrer multa, elas acabam agindo assim. Agora, isso é uma questão de jurisprudência também, né? A lei não especifica, mas o Ministério do Trabalho, os responsáveis por essa área podem, junto ao presidente da República, ao governador, etc., regulamentar com mais precisão a lei. Exatamente. O que as empresas alegam é que falta pessoas para preencher as vagas. Eu duvido que falta, porque com esse volume de acidentes de trânsito e tudo que a gente tem por aí, infelizmente, nós temos ano a ano uma produção grande de pessoas com lesões físicas, mentais e tudo por acidente, né? Fora as doenças, né? Mas daí, por exemplo, a pessoa está recebendo por invalidez e ela às vezes não quer perder aquele pecúlio e daí acaba gerando essa situação. Aí vem todas essas idiosincrasias negativas da legislação brasileira. É verdade. Mas muito obrigado, Cascais, pela cobertura, o seu blog nós temos acessado e parabéns aí pelo trabalho que você faz. Obrigado, secretário.